Que é isso, Tiagão? Lloyd Augusto? Família, você tinha alguma dúvida? Eu, Moto, que a primeira vitória do Fábio Carille à frente do Vitória seria hoje contra o RB Bragantino, ultrapassando o Vasco? Não, né? Com certeza não. Comentei aqui com vocês no vídeo de mais cedo que eu tô bem para baixo, né? E esse empate do Vasco no dia de ontem tá fazendo, assim, eu me lembrar de 2023, sabe? E aí eu fico olhando para a sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco já tá há 2 rodadas sem ganhar, né? Perdeu pro Botafogo e conseguiu empatar com esse time horroroso do Grêmio. E você projeta os 2 próximos jogos do Vasco, tem tudo. Mas tem tudo. Que isso, Thiago? Cadê a confiança? Fazer o quê? Tem tudo para ficar 4 rodadas sem ganhar. Isso, né, acaba trazendo um prejuízo mas gigantesco nesse campeonato, que tá bem embolado, né? Times que a gente imaginou que estariam ali na parte de baixo, nesse momento não. Você vê a situação do Mirassol, me parece estar com 1 ou 2 jogos, né, a menos. Ceará também tá com 18, ganhando, eu acho que do próprio Mirassol, a gente vai destacar aqui, né, vai chegar aí a 21. Família, não tá fácil não, né? E aí o Vasco já pode entrar, né, na zona de rebaixamento agora no meio da semana, né? Porque o Vasco vai jogar contra o Del Valle e vai ter aí alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Desculpa o gesto, tá? Desculpa o gesto. Mas família, nesse vídeo, prometo ser bem rápido, já tá tarde aqui no momento que eu estou gravando esse vídeo, 10h13, que hoje eu tirei o dia, né, pra ir na casa da vovó, com a filhona, com a princesa. Tô chegando em casa agora, mas a resenha tá boa, né? Pegar aqui e reagir com vocês ao empresário do Adson, né? Falando do Pedrinho, dessa situação da recuperação aí judicial. Mas, cara, a gente não pode deixar de tocar em relação a 777, né? Você viu o líder, né, do campeonato? É o Cruzeiro, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso e resenhar um pouco mais sobre o atual momento do Vasco. Tava vendo uma resenha boa lá na Cazé TV, o Cazé até fala, né? Poxa, o Luizinho, acho, né? Esqueci o nome dele, mas é um narrador, narra muito bem. Inclusive, torce pro Flucê, né? Acho que tem um questionamento lá do próprio Casimiro. Ele fala, mas esse time do Vasco com a camisa do Mirassol, o treinador ia conseguir fazer esse time render? O que você acha, família? Eu tenho uma teoria sobre isso, que até envolve, assim, nos últimos anos, né, os times do Fortaleza, que conseguiu, né, vagas ali em anos consecutivos para Libertadores. E assim, difícil da nossa situação, família. Então a resenha tá boa, chega aí, tamo junto, dá aquela força aí se não for inscrito no nosso canal, se inscreve, like e dá aquela hypada também pra fortalecer. Até meu celular aqui tá batendo biela, será que eu vou conseguir ver, né, o que eu quero aqui, família? Que é destacar, né, o fim dessa rodada, que eu nem sei qual é, né, porque tem aí alguns jogos atrasados, mas tá aí, né, família? Internacional 1, Ceará 0. O Vitória conseguiu ganhar do Bragantino por 1-0, ultrapassou o Vasco, uma bela vitória aqui do Cruzeiro sobre o Juventude, 4-0. No finalzinho do jogo, né, o Botafogo conseguiu ganhar do Sport. O Sport ainda não venceu na competição. Palmeiras, 3-2, e eu estava acompanhando aqui esse jogo, né? O Pedro entrou ali no final e conseguiu, né, 1-0 ganhando do Flucê. Flamengo 1, Fluminense 0. Classificação do Campeonato Brasileiro nesse momento, né? O Vitória ultrapassou o Vasco aqui, tá na 15ª colocação. O Internacional, que ganhou também do Ceará, tá na 12ª com 17 pontos, né? É isso. E aí, família, vale a gente destacar aqui que no dia 23, né, vai ter Fluminense e Palmeiras, né? Estão um pouco mais acima. Esse jogo aqui com certeza já envolve o nosso lado, por mais que o Ceará tá no meio da tabela e o Mirassol um pouco mais acima, né? 23, 7 horas, Ceará contra Mirassol. Corinthians contra Cruzeiro, né? Já é um jogo aqui pra gente secar com todas as forças o Corinthians, que tem 19 pontos, então tá próximo ali do Vasco. Vitória e Sport, que tem tudo, né, pra se distanciar um pouco mais aqui do Vasco, ganhando do Sport. Santos e Internacional, né? Corre um sério risco também do Santos aqui conseguir um resultado positivo, um empate que seja, né? Coloca o Vasco na zona de rebaixamento, isso é muito ruim. RB Bragantino e Flamengo tem nada a ver com Vasco, Juventude e São Paulo também. É um jogo pra gente estar de olho aqui, né? De repente um empate ou até mesmo a derrota, sinceramente, do São Paulo, né? Porque eu acho que o Juventude não vai ter a força que teve... foi em 2023, família? Acho que foi, né? Não, o Juventude de 2023 acho que caiu, não lembro. Teve um ano aí desse aí que o Juventude conseguiu, né, escapar, mas eu acho que não vai ter esse ano não. E o São Paulo é um time que tá ali próximo da gente, né, com 16 pontos, família. Então, olha só,
Então, olha só, complicada a nossa situação, até mesmo, né, destacando agora o que eu pontuei com vocês no início, né, do vídeo. Vasco 2 rodadas sem ganhar, e assim, pega o Internacional no dia 27, jogando fora de casa, e a gente sabe que fora de casa o Vasco é uma tragédia, e depois pega o Mirassol voando baixo, né, nesse campeonato também, fora de casa, cheio de tesão, e realmente, né, o Vasco caiu bastante aí. A gente estava naquela expectativa que o Vasco, né, manteria aquela pegada ali do jogo contra o São Paulo, e caiu demais. Inclusive nessa resenha que eu separei aqui da Cazé TV, que estava por lá também, vascaíno Fernando Campos, ele fala sobre isso, família. Mas gostaria de reagir com vocês primeiro, né, um empresário do Adson, que desabafou num podcast e, olha, fez duras críticas aí ao Pedrinho, toda essa situação. Eu gostaria de resenhar aqui com vocês. Se liga só. Mas hora que eu me apresentei e tudo, eu falei, vou tomar liberdade, já tem umas 200 pessoas no auditório. Falei, tem algum credor de SAF aqui? Aí teve um cara no auditório, lá levantou a mão. Falei, então, somos minoria aqui, né? Aí eu agradeci a oportunidade de estar lá e levar a visão do outro lado da mesa. Que ela deveria ser no mínimo respeitada, na minha opinião. Uhum. No mínimo respeitada. Porque eu vivo disso. Eu trabalhei para ter um crédito ali, que eles estão rasgando esse crédito e jogando no lixo. Mas o que eu estou sendo impactado e que eu trago para reflexão são duas delas. A primeira do Vasco, que eu sou credor do Vasco, e numa operação de um jogador que ano passado ele foi eleito lá pela torcida a principal contratação do Vasco, estava performando, depois machucou e tal, que é o Watson, e o Vasco não pagou uma parcela de comissão. E também não pagou o Rennes, não pagou o Nantes. Preciso nem pontuar, né? Isso não é uma questão do Pedrinho, e sim da 777, né? Tanto que teve o transfer ban. E o Vasco me propõe, no plano deles, um deságio de 90% e pagar os 10% em 19 anos. Que acordo é esse para alguém que está contribuindo para a sua performance esportiva e no mínimo de respeito de ser um cara do ambiente ali? Todo mundo é credor. Mas eu sou um cara que nasci nesse ambiente. E na mesma semana do plano coletivo, o Vasco me ligar querendo um jogador nosso. É quase que uma esquizofrenia, né? Bruno, é incompreensível. Se você colocar as peças do Vasco... Família, até voltar aqui, né, pra gente pegar do início essa resenha aí do Casimiro e na Cazé TV. Mas esse mesmo, é o Bruno ali, eu acho que comenta. Eu já coloquei um corte aqui no canal dele falando sobre essa questão da recuperação judicial, e eu não entendo muita coisa em relação a isso, mas ele fala que em 14 anos de profissão ele nunca viu uma parada como essa, e dificilmente isso vai ser aceito pelos credores e tudo mais. E a gente está vendo, né, um comentário de um credor do Vasco, um empresário do Adson. Mas você vê aqui, né, pode ser até mais uma dificuldade que o Vasco está tendo aí no mercado em relação a contratações, né? Porque pode ter um ou outro aí também que está vivendo a mesma situação que ele. E aí, família, é aquilo que eu falo com vocês. Por isso que eu não fico aqui dando chilique, como outros, né? Cito aqui sempre o Chiliquento Dias e o Chiliquento Rocha, porque, cara, a gente não sabe, né, a situação que o Vasco se encontra hoje. Porque tudo, né? Eu tenho um conhecido que fala isso. Mas o Vasco tá aí, recuperação judicial, não tem o quê, não tem mais dívida. A gente nem sabe se isso vai ser aceito de fato, né? Então o Vasco trabalha com isso, mas tem que reforçar o elenco, tem que honrar com certo, tem que, né, ter um plano B em relação a tudo isso. Então não dá para você também aumentar a dívida do clube, porque você observou, você ouviu muito bem, o Vasco não pagou ele, né, nenhuma a comissão dele. A gente, né, ficou sabendo disso à época que essa 77 não pagava ninguém em relação a contratações e comissões e tudo mais, e não pagou uma parcela do Adson. Eu sei que, assim, eu já ouvi algumas coisas em relação ao texto, por exemplo, né, de transfer ban, e atrasou pagamentos aqui e ali, mas, né, vira e mexe ele consegue acertar, porque o cara tem recurso, tem dinheiro. Poxa, o Vasco foi vendido para uma empresa que não tem dinheiro, pô, que não tinha dinheiro. Pô. Isso é uma loucura, pô. Você entende? Então, a situação que o Vasco se encontra hoje, eu acho que, né, só a gestão sabe e não fala também muito, está se fechando. Eu entendo que o Pedrinho, né, não lida muito bem com as críticas, né?
tá sentindo a porrada e até mesmo, não sei se passa isso pela cabeça dele, que é uma questão, poxa, tempos atrás, com pessoas que não visavam o bem do clube, não tinha essa cobrança, não tinha essas críticas, e comigo está sendo dessa forma. Não sei se ele está sentindo isso, mas não está lidando muito bem com as críticas, não está falando, não está se comunicando em relação a tudo isso que o Vasco está passando, essa dificuldade em reforçar, em contratações, resultados. Eu, Thiago, né, gosto de sempre pontuar essa parte. Né? O Vasco foi vendido para ser mais profissional, para ter investimento em estrutura, no futebol, resultados. A gente viu um aumento da dívida, uma bagunça, o nome do Vasco ser levado para o lixo, para mais uma batalha judicial, assim como era nas eleições do Vasco. E isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Então, nesse momento, a única SAF que deu merda foi a nossa. Porque até a do Cruzeiro com o Ronaldo, é o que eu sempre comento aqui, na primeira oportunidade que ele teve de entender que aquele que seria o responsável, né, o dono da SAF do Cruzeiro, ele quer o melhor para o Cruzeiro, ele vendeu. Ele vendeu. Porque eu acho que ele teve esse entendimento. Pedrinho, cruzeirense, cheio de dinheiro. E com o Vasco isso é difícil. Porque o Vasco tem aí uma guerra, uma batalha judicial, né, com a ICAP 777, uma bagunça, família vascaína. Então, é o que eu sempre gosto de falar aqui com vocês. A nossa situação, ela não é nada simples. E para piorar, os resultados, né, vêm trazendo mais pressão para isso. É o que eu fico aqui, né, torcendo para que isso possa melhorar. E assim, família, não é uma questão de passar pano. Eu jogo aberto aqui com vocês. Por exemplo, agora esses dias, né, um amigo lá, o Danilo, botou uma enquete no grupo de membros. Se a eleição fosse agora, você votaria em quem? Fui lá, botei lá, ele botou os nomes, leva esse ano. Pô. Se eu pudesse votar, leva esse ano. Não é uma questão de passar pano aqui para o Pedrinho. É de entender a situação do Vasco, que é difícil, complicado. Mas ele falava isso, ele falava aquilo, ele fez promessas ali, não está acontecendo nada. Pô, eu cito aqui a situação do Galo, pô. Dos mecenas lá, do Rubens Menin. O cara tinha um projeto aqui e tá aí atrasando isso, atrasando aquilo, as coisas mudam, não acontece. Futebol é assim, cara, é dinâmico. Né? Os resultados não vêm, você investe num jogador, não rende, não consegue vender, não consegue retorno. É complicado, é difícil. E na situação do Vasco, família, eu vejo muito torcedor tratar como um caso simples e não é. É um clube gigante, é um clube que tem uma torcida que está revoltada da vida, que com certeza leva essa pressão para dentro de campo. E se você não consegue o investimento necessário para contratar jogadores, né, com qualidade, com recurso, com bagagem, vai ficar difícil. Né? Vai ficar difícil. Eu vou falar até um pouco mais sobre isso aqui nessa resenha do Cazé. Agora, eu fico muito preocupado porque ele é mais um, né, a comentar sobre isso, assim como o seu Jorge Salgado, e aí eu não sei como é que vai ser, né, se a gestão tem um plano B, eu não entendo muito bem disso, vou até ver os comentários aqui de vocês também, se alguém pode me ajudar nesse sentido, mas eu fico preocupado, porque me parece que isso aí é o grande plano da gestão para caminhar durante esse período, e a gente não sabe se isso vai dar certo, né, família vascaína. Seguindo, vamos lá, vamos falar um pouco de bola agora. Se você colocar as peças do Vasco no Mirassol, o treinador do Mirassol vai fazer jogar? Vai. Então por quê? Qual é a diferença que muda? Porque talvez o trabalho dele... Então é isso, pô. Pra trabalhar. Então não é só isso, mas a quantidade de times que investem mais nos jogadores e ficam trocando de técnico, não, concordo, de trabalho, concordo, achando que isso vai ser a solução. Não é. Pra você melhorar, não é. O Pedrinho, ele tinha muita confiança que o Diniz... Família, eu vou comentar sobre isso, sobre essa questão do Mirassol, mas essa parte aqui que o Fernando Campos, na minha visão, deu aula, acho que tem tudo, deu aula, falei certo? Acho que tem tudo a ver com esse corte aqui. O time do Vasco com a camisa do Mirassol ia caminhar, ia render. Olha só o que ele fala. Quiser conseguir construir uma identidade, melhorar muito essa equipe com o tempo, por conta de um estilo mais autoral, que você precisa dessa repetição, né, dia a dia. Só que isso não aconteceu. O que a gente tem de recorte, a última impressão antes da Copa do Mundo foi excelente. O Vasco fez uma atuação assim, de imposição, colocou o São Paulo na roda dentro do Morumbi. A grande atuação do Vasco até agora, desde que o Diniz assumiu. Só que o pós-Copa, quando o Diniz teve tempo, a equipe regrediu. E aí você vem com um cenário de um clube que te sufoca por conta da tensão, da pressão da torcida, por conta de adversários, né, representando o futebol carioca, o futebol brasileiro numa Copa do Mundo, e o Vasco aqui treinando. Perfeito. E quando volta para jogar um Campeonato Brasileiro e uma Sul-Americana, que era o objetivo do clube, toma uma pancada. Mas aqui o jogo de hoje... O time regrediu. É isso, família. Esse é o ponto, tá? Esse é o ponto. Inclusive, né, mandar um abraço pro Rui lá no grupo de membros. A gente trocou uma ideia, né, sobre isso, né? Ele cita, cara, olha aí, é o departamento de futebol do Mirassol, os scouts e tudo mais, olha o time que o Mirassol, né, montou e tá fazendo aí um excelente campeonato brasileiro. E, poxa, como é que o Vasco não consegue fazer isso? Isso é justamente o ponto aí que o Fernando Campos
citou. Cara, eu acho que o Vasco é o clube mais difícil de fazer futebol hoje, sabe? É o clube mais difícil. A gente tem aqui alguns exemplos, né? Hoje eu tava olhando, e o Mirassol, assim, família, até pegando esse ponto aí, o time do Vasco lá no Mirassol. Cara, eu tenho as minhas dúvidas, tá? Eu tenho as minhas dúvidas porque eu acho que esse time do Vasco é muito mal montado. E você vê o Mirassol, já assisti jogando contra o Galo, né? Ontem eu assisti um pouco também contra o Santos, muita intensidade, muita força, apesar de ter o Reinaldo lá na lateral esquerda, né, que já é um cara mais experiente, mas é um time leve, é um time que pega, que morde, que corre. E eu, sinceramente, não sei se esse time do Vasco com a camisa do Mirassol ia render tanto assim, não. Claro que ia jogar mais do que no Vasco, justamente por essa pressão, né, que ele está comentando aí. Mas o exemplo, assim, que eu cito, família, é o próprio Flucê, cara. Eu tava olhando hoje, perdeu o jogo, eu sei, mas eu tava olhando agora que saiu o Ares também, né, que é um jogador diferente, que era o melhor jogador do Brasil, jogando no Brasil, na minha opinião, mas eu olho ali, que é o tal de Frentes, Coroso, mas, né, sei lá, tal de Ignácio, tu olha pra lateral esquerda, é o René, tu olha pra direita, é o Guga, no meio campo, o Martinelli joga bola, apesar de ser muito criticado lá, aí tava jogando no comando de ataque, Lima, Canóbio e Everaldo. Tu entende o que eu tô falando? Cara, o Fluminense, até pela conquista que teve aí, e pelo momento na Copa, me parece que joga mais solto, mais leve, não tem essa pressão de vida ou morte que o Vasco tem. Todo jogo pro Vasco é de vida ou morte, sabe? Porque a gente tem sempre, né, esse pesadelo que é o Z4, em competições como a Copa do Brasil a gente fica sonhando e querendo conquistar, assim como é na Sul-Americana essa pressão. E aí eu cito um outro exemplo. O Botafogo só saiu da fila de espera, né, e nem tem a torcida que a gente tem, porque quando pipocou, né, em 2023, em 2024 fez o que eu tô falando aqui com vocês, que o Vasco precisa disso. Foi lá e contratou um jogador de 100 milhões, Luiz Henrique, fez chover, depois contratou outro que fez chover também, que foi o Almada. Então, se isso não acontecer no Vasco em algum momento, eu tenho as minhas dúvidas se algum ano aí pra frente, né, futuramente a gente vai gritar campeão. Porque, sinceramente, eu tenho muita dificuldade de poxa, até entender realmente que isso possa acontecer no Vasco, como aconteceu, por exemplo, no Fluminense, né, de montar um time ao longo dos anos e bater campeão 2023, com tudo dando certo também, né? Pegou o pior boca da história, pegou só time ruim e tal. Eu tenho muita dificuldade de entender que isso vai acontecer no Vasco, porque, e aí não é uma culpa nossa, tá? Não é uma culpa nossa, é culpa de todas as pessoas que passaram pelo Vasco, fizeram esse monte de merda, que aumentaram a dívida do clube e não entregaram nada. Eu acho, não é porque eu sou vascaíno, mas é o clube mais difícil de se fazer futebol hoje em dia no Brasil. Existe uma pressão. Todo jogo é de vida ou morte para o Vasco. Isso é uma realidade. É uma pressão jogar no Vasco. Isso está muito claro para mim. E aí, da maneira que está sendo feito o trabalho do Pedrinho, que é até uma crítica que o Levin faz, né? Uma questão de austeridade, de segurar, né, os gastos e levando ali o time, até também assim, um cenário diferente, porque o Vasco tem uma folha muito alta, mas não condiz, né, com o que é apresentado dentro de campo. A folha que o Vasco tem era para figurar muito tranquilamente ali no meio da tabela para cima. E não é o caso, porque foi muito mal montado, muitas contratações erradas feitas, né, pela 77, que, na minha opinião, condiciona o mercado Vasco, né, na gestão Pedrinho, que aí sim, também está indo muito mal, não está conseguindo ser criativo. Ele mesmo cita, né, o Fortaleza numa coletiva dessa, ele não está conseguindo fazer isso. Mas justamente também, família, por essa pressão que envolve o Vasco. Agora, assim, sinceramente, né, tira um frango aqui. Cara, tentar o Diniz, principalmente, junto com os jogadores, o mais rápido possível vencer, né? Principalmente aí no Campeonato Brasileiro, porque, como eu disse, né, ficar aí mais 2 rodadas sem ganhar, 4 rodadas sem ganhar e entrar na zona de rebaixamento e figurar ali rodada após rodada, isso tem uma pressão para o Vasco que tem um peso gigantesco, né? Então a gente não pode dar esse gostinho para os outros times que estão brigando ali com a gente, família. Quero a sua opinião, tamo junto.